Bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem-vindos a mais um vídeo da Academia do Sucesso. E nesse, especificamente, nós vamos falar do processo de vendas. Especificamente, nós vamos falar da importância do processo de vendas para alavancar a sua carreira profissional, seja qual for a sua profissão. Advogado, médico, engenheiro, arquiteto, professor, vendedor. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque vão ter dicas importantíssimas, dicas poderosíssimas para alavancar a sua profissão. E antes da gente continuar, eu preciso falar para você se inscrever no canal, para que você possa continuar recebendo esse tipo de informação e para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Eu já escutei várias vezes as pessoas dizendo: eu não sou bom em vendas, eu não tenho dom em vendas, enfim, várias desculpas, vários pretextos, até mesmo por falta de informação. Obviamente, existem pessoas que têm um dom para alguma coisa. O dom para vender, o dom para se comunicar, o dom para praticar um esporte, o dom do futebol, o dom do jiu-jitsu, o dom do balé, um dom natural. Habilidades naturais que aquela pessoa desenvolveu muito provavelmente ao longo da sua vida por questões de experiência, por questões de estímulos, por questão de convivência. Então, muitas pessoas chamam isso de um dom natural. Contudo, o ato de vender, ele pode ser uma habilidade treinável. E um bom vendedor, e vejam bem, quando eu digo bom vendedor, isso independe da sua profissão. Porque se você for um bom vendedor, seja em qual profissão for, você vai ter um destaque muito maior com relação às outras pessoas que praticam a mesma profissão que a sua. Eu posso dar alguns exemplos muito categóricos aqui. Se eu for um bom arquiteto, eu preciso de uma maneira clara expressar as vantagens do meu projeto para o meu cliente. Se eu sou um bom médico, eu preciso expressar de uma maneira clara os meus serviços, os meus procedimentos para um paciente. Se eu sou um bom vendedor, eu preciso passar de uma maneira clara as vantagens e os benefícios do meu produto para aquele cliente, para aquele prospect que eu quero mostrar que ele tenha uma vantagem ao comprar o meu produto. E vejam bem, todos os exemplos que eu acabei de citar, eu usei algo em comum, que é o expressar. Então, vender, a habilidade de vendas, ela pode ser desenvolvida começando a partir do processo de comunicação. E veja bem, comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que a outra pessoa entende. Então, eu posso ser um ótimo arquiteto, mas se eu não conseguir, de uma maneira clara, expressar o que aquele meu projeto tem a oferecer ao meu cliente, talvez ele não compre o meu projeto e compre um projeto mais barato, compre um projeto que não atenda às suas necessidades ou compre um projeto que não tenha a qualidade técnica daquele projeto que eu estou oferecendo. Por quê? Porque eu tenho o domínio técnico da informação. Mas se aquele interlocutor, se aquela pessoa que eu estou passando essa informação, que não tem o domínio técnico da informação, não entender de uma maneira clara tudo que eu estou oferecendo como vantagem, talvez ele não dê valor, talvez ele não agregue o valor necessário para aquele projeto. E isso serve para um médico quando vai prescrever, quando vai orientar o seu paciente sobre uma medicação, sobre um procedimento. Isso serve para um professor quando está ministrando as suas aulas, quando está passando uma ideia de alguma coisa. Isso serve para você que está procurando um emprego. Em quantas entrevistas de emprego não possuem dinâmicas em grupo? O que o entrevistado está fazendo ali, especificamente falando? Ele está comparando uma pessoa a outra. E não é, muitas vezes, só o currículo, só a sua habilidade técnica que conta, mas também como você expressa isso diante de outras pessoas.
talvez isso conte até mais do que o seu próprio currículo. Então, quando você está numa entrevista de emprego, por exemplo, você está se vendendo. Em casa, quando eu e a Juliana vamos trocar de carro, por exemplo, eu preciso convencer ela a trocar de carro. Ou seja, eu passo por um processo de convencimento, eu passo por um processo de vendas. Eu vendo a minha ideia de que eu preciso trocar de carro por algum motivo ou por outro. Quando eu quero fazer uma viagem, eu tenho que convencer ela de que aquela viagem vai ter uma vantagem para a nossa vida, para a nossa família. Então eu vendo dentro de casa. Eu vendo no meu trabalho. Eu vendo se eu for um médico. Eu vendo se eu for um arquiteto, um professor, um engenheiro. Então, o processo de vendas ele é importantíssimo para qualquer profissão. E mais uma vez eu preciso falar, a comunicação não é o que você fala, é o que a outra pessoa entende. Ou seja, a habilidade de se comunicar, ela é extremamente treinável, extremamente adaptável. Eu sempre falo de processos de vendas. Então, a venda, ela também pode ser organizada. Não é simplesmente você, vou vender, vou colocar na internet, vou visitar um cliente. Se você se organizar dentro de processos, você consegue ter um acompanhamento melhor, inclusive, tanto do prospecto quanto do pós-venda, que é importantíssimo para garantir o resultado. Porque a gente não quer fazer uma única venda. A gente quer criar um método de venda que seja sustentável, que seja recorrente. Eu não quero vender um único projeto. Eu quero vender um projeto para um cliente, eu quero que ele compre outro projeto, se possível, ou, o que é melhor ainda, eu quero que ele me indique como um profissional. Eu quero que ele indique os meus projetos. Eu quero que ele indique os meus serviços. Eu quero que ele indique as minhas capacidades técnicas. Eu transformo o meu cliente num vendedor para mim. E essa venda ela vem muito encorpada com a credibilidade daquela pessoa que está me indicando. Então vender nada mais é do que você expressar, você se comunicar de uma maneira clara, todos os aspectos técnicos, para que uma pessoa que não domine os aspectos técnicos possa entender. É como se você fosse explicar algo para uma criança da 5ª série. Se você fizer ela entender aquilo que você está explicando, você está desenvolvendo o seu processo de comunicação de uma maneira clara. Você entregar benefícios, você organizar processos, desde a prospecção até o acompanhamento do pós-vendas. Você estipular tempo para você fazer isso dentro da sua rotina de trabalho. É importantíssimo para que você crie uma metodologia sustentável para que você possa oferecer os seus produtos, os seus serviços. Existem inúmeras maneiras de fazer isso. Existem ferramentas técnicas eletrônicas como o CRM que te ajudam a organizar esses processos de vendas. E existem formas manuais de você fazer isso também. Aqui no canal nós vamos tratar de todas essas formas. Eletrônicas, técnicas, tecnológicas e as manuais, para que você que está começando agora não precise investir rios de dinheiros em um processo de vendas num primeiro momento, mas que tenha realmente uma efetividade na hora de montar o seu processo, para que você não precise investir rios de dinheiros no seu processo inicial de vendas, mas que você tenha uma efetividade principalmente no início desse processo. Alguns erros que são muito comuns no processo de vendas é justamente não estabelecer um processo, não estabelecer uma metodologia de prospecção, metodologia de apresentação, metodologia de fechamento, metodologia de acompanhamento. E não precisa ser algo eletrônico. Você pode fazer, mais uma vez, eu ressalto, tudo isso no manual. E conforme você vai se profissionalizando, você vai acrescentando ferramentas.
Mais uma vez eu posso citar o exemplo aqui do CRM. É uma ferramenta muito legal para quem quer realmente metodificar o processo, por exemplo, de prospecção, acompanhamento. Um dos erros mais comuns das pessoas que querem vender algo, um produto, um serviço, é vender a qualquer preço. Então, é importantíssimo que você domine todos os aspectos técnicos do seu produto. É importantíssimo que você domine todos os aspectos técnicos do seu serviço. E não empurrar ele para outra pessoa de uma maneira aleatória, simplesmente pelo fato de que você vai ganhar uma comissão por aquilo. No meu caso, que trabalho com qualidade de vida, saúde, bem-estar, os óleos essenciais, as pessoas sempre me perguntam: Fernando, qual é o segredo para vender óleos essenciais? Eu sempre digo, eu não vendo óleos essenciais. Eu uso o produto e eu compartilho essa experiência com as pessoas. Então eu coloco no meu processo de vendas a minha experiência pessoal. Porque eu consigo criar uma história, e veja bem, quando eu digo criar, não é mentir. É elaborar argumentos com a minha visão. Eu consigo me colocar no lugar da pessoa que está escutando. Porque eu uso os produtos e eu compartilho essa experiência dos produtos, essa experiência dos benefícios com a minha experiência, com a minha visão. Fica muito mais fácil quando eu me coloco no lugar da pessoa que está comprando. E veja bem, eu tenho que levar em consideração que aquela pessoa não tem as informações técnicas que eu tenho sobre o produto ou sobre o serviço. Eu vi na internet recentemente um vídeo do Flávio Augusto, se não me engano, e ele falava: me mostre um vendedor que realmente se dedicou, que realmente se capacitou pelo tempo que um médico se capacitou. E eu te mostro uma pessoa que ganha 5 vezes mais que um médico. E veja bem, eu não estou menosprezando nenhuma profissão, nem a outra. Mas esse sim é um erro comum das pessoas que estão começando a se envolver com o processo de vendas, é a capacitação. E quando você troca de um produto para outro, de um serviço para outro, essa capacitação, ela é fundamental. Às vezes você carrega a habilidade de vendas de um produto para o outro, de um serviço para o outro, de um serviço para o produto. Mas a readequação do processo, ela é extremamente necessária. Porque o produto é diferente, porque o serviço é diferente, porque o cliente é diferente, a categoria de cliente é diferente, cliente da classe média, cliente da classe alta, cliente da classe baixa, produto mais caro, produto mais barato, produto mais acessível, valor agregado. E mesmo que você saiba vender, a capacitação ela é importantíssima para que você consiga se comunicar de uma maneira eficiente, para que você conheça as objeções que os seus clientes têm com relação àquele projeto, àquele produto, para que você saiba contorná-las, para que você tenha uma solução para cada objeção, para que você consiga fazer um acompanhamento. Fernando, o que é um acompanhamento no processo de vendas? É simplesmente você receber os feedbacks daquela pessoa que você prospectou e daquela pessoa que você ofereceu. O feedback positivo, o feedback negativo, saber como e por que lidar com aquele feedback. Conseguir que aqueles feedbacks positivos, principalmente, se tornem indicações de novos clientes. Porque essa indicação, ela vem encorpada com uma autoridade de quem está indicando. É meia venda garantida. Então, o dom de vendas, ele é extremamente treinável. Tem pessoas que vão precisar treinar mais, tem pessoas que vão precisar treinar menos. Mas sem dúvida nenhuma, o processo de vendas, ele vai agregar demais na sua profissão, seja ela qual for. Então, se você quer mais dicas sobre vendas, se você quer mais dicas sobre o processo de vendas, sobre fechamentos,
sobre como contornar objeções, sobre como melhorar a sua comunicação, sobre como melhorar o seu acompanhamento, sobre como se colocar na situação de um cliente e de um vendedor. Eu te espero nos próximos vídeos.